Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Oi, aqui é a Fernanda do Notas Expressas e eu vou falar um pouquinho sobre terror gótico. O cinema gótico ele é baseado na literatura gótica e ele tem elementos tipo castelo assombrado, melodrama, trilha sonora dramática, maldições. Um bom exemplo é o livro A Volta do Parafuso, do Henry James, que acabou se tornando um filme de 61 chamado Os Inocentes. Nele a gente tem uma babá do século XIX que vai cuidar de duas crianças em um castelo bem afastado, no meio do nada. O filme é em preto e branco e ele tem uma atmosfera bem única. O diretor, Jake Clayton, ele disse que queria criar uma atmosfera bem diferente dos filmes de terror da época. Então, no começo a gente vê tudo escuro, uma tela preta, e os primeiros 45 segundos é só uma canção infantil ao fundo, sem nada. Só quando a canção termina é que você vê os letreiros para começar o filme. Existe uma versão mais recente desse filme de 2019, que também foi lançado no Brasil só que em 2020, que se chama Os Órfãos. E ela tem a mesma sinopse, só que se passa nos anos 90, então tem algumas pequenas mudanças aí no roteiro. Essa versão, ela sofreu algumas críticas, principalmente por conta do final, mas eu acho que ainda assim vale a pena se você gostar da original, ou se você quiser conhecer a história, mas eu recomendo muito, muito mesmo que você procure primeiro essa versão dos anos 60. Eu acho que ela é mais fiel ao livro e o clima dela é mais interessante. Porém, entretanto, talvez nem todo mundo goste do final também, embora eu acho que ele seja melhor do que o final do filme mais recente. Também tem outro filme dos anos 60 que também é com a Deborah Kerr, que é a protagonista dos Inocentes, que se chama O Olho do Diabo. Esse filme ainda tem a Sharon Tate e ele segue um pouquinho... Ele tem algumas semelhanças no sentido de que ele também é num castelo no meio do nada e coisas estranhas vão acontecer, mas esse talvez também tem um pezinho ali no horror folk e tudo mais, porque a atmosfera é rural no sul da França. Então tem um pouco aí dessa mistura, mas eu também ainda consideraria um horror gótico, porque ele tem os mesmos elementos. Mistério, um castelo, um melodrama. Eu prefiro não falar muita coisa pra não dar spoiler, mas é um filme também bem interessante, chama O Olho do Diabo. Como o estilo começou na literatura, tem muitos clássicos, tipo o Drácula, que acabaram fazendo essa transição pro cinema também, e se tornando clássico também no cinema, como é o caso da versão dos anos 30. Mas eu particularmente também gosto muito da versão do Coppola dos anos 90. É uma que tem o Gary Oldman como o Drácula e tem a Winona Ryder também. O elenco é muito bom e a direção é muito interessante e, de novo, vários elementos góticos, né? De castelo, monstro, uma trilha sonora bem marcante. No cinema mais recente dá pra citar O Orfanato, de 2007, que é um filme espanhol que se passa em um orfanato mal assombrado. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. É um pouco esquecido às vezes, mas vale muito a pena. E A Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro. Esse filme é muito bom. Ele foi lançado em 2015 e ele tem todos esses elementos também de castelo e tudo mais, só que aqui o diretor ele subverte um pouco as expectativas que a gente tem, principalmente porque nesse estilo se tem muita ênfase aquele terror sobrenatural. E aqui isso fica meio em aberto, assim. Além disso, você vê muito do estilo do próprio Del Toro, que tem vários efeitos práticos, é uma fotografia bem marcante, a direção de arte também é muito marcante. É um filme que vale muito a pena. Outros filmes que também são clássico do gênero é Rebecca, dos anos 40, e Suspiria, de 77. Os dois têm uma versão mais
mais nova, mais recente. O Suspiria, ele ganhou uma versão nova alguns anos atrás e o Rebecca vai ganhar esse ano. Mas eu recomendo muito ver o original. Eu acho que eles são filmes, assim, muito únicos. Principalmente Suspiria. É um filme do Dario Argento, que é tipo um dos grandes mestres de terror. Ele tem um estilo, assim, muito, muito único mesmo. A fotografia, ela é super forte, com cores muito fortes, com elementos de direção de arte muito, muito únicos, assim. Vale muito, muito a pena. E de novo tem aquela coisa do clima, do mistério. Eu acho que o que tem em comum entre todos esses filmes é justamente isso, assim, esse clima de mistério, esse clima de é ou não é verdade, é ou não é uma assombração, o que tá acontecendo. Então vale muito a pena. Eu espero que eu tenha feito vocês gostarem do estilo, pelo menos ficarem curiosos a respeito, se já não conhecem esses filmes. Vale muito a pena conhecer. Eu acho que é um estilo de terror bastante único e bastante clássico também. Então você vai ver filmes de várias eras, de várias décadas, que tem esses elementos e eles vão se reinventando, né? Eu dei vários exemplos aí de filmes que vão tá recebendo novas adaptações, justamente porque é um estilo que tá sempre se reinventando. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.